sendo suavizado. Uma das coisas que a gente tem visto, inclusive no cenário da política, é a questão da narrativa. Alguém já ouviu falar sobre a força das narrativas? Existe uma frase, se eu não me engano, foi utilizada na época, no período nazista, que eles diziam que uma verdade, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Estamos vivendo na geração da pós-verdade. O que é uma pós-verdade? É algo que nunca foi uma verdade, mas a gente começa a tratar como se fosse, de tantas vezes que a gente está ouvindo sobre elas. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se até Jesus foi tentado por uma sugestão, a gente precisa entender que todos os dias algumas sugestões estão tentando a gente também. Talvez não tenha problema, talvez não seja bem assim, talvez você esteja sendo radical demais, talvez você está se envolvendo demais, talvez você está buscando a Deus demais. São pequenas sugestões que, quando encontram espaço em nós, podem destruir algo glorioso que estava sendo construído há muito tempo. Irmão, olha para mim, a Bíblia diz que João Batista, aquele que foi gerado no ventre estéril de Isabel, a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o ministério de Jesus, a Bíblia diz que João Batista foi preso, e tempos depois, ele manda chamar um dos seus discípulos, e ele fala: olha, pergunta para Jesus se de fato ele é o Messias que nós esperávamos, porque eu estou tendo algumas dúvidas, se de fato ele é o Messias que dizia ser. Alguém já leu sobre isso? Alguém já ouviu sobre isso? Irmão, que loucura é essa? A voz que clama no deserto, o homem que prepara o caminho para o Messias, aquele que não queria desatar a sandália dos pés de Jesus e batiza Jesus nas águas, agora está em dúvida se de fato ele é o Messias aguardado. Por que, pastor, que isso acontece? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando João Batista está preso, as únicas notícias que ele ouve sobre o que Jesus está fazendo são a partir de quem estava do lado de fora. Então os discípulos de João Batista começam a vir para ele dizendo: olha, ele está sentado com pessoas que eu não sei se o Messias sentaria. Ele imagina só, eu estou só viajando aqui, ok? Só parafraseando. João, você não está entendendo. Ele passou por Zaqueu e ele disse que ele queria jantar na casa de Zaqueu. Esses dias uma mulher que era uma prostituta se lançou aos pés de Jesus, começou a beijar os pés dele. Jesus, você não tem noção, ele está andando com cobradores de impostos, inclusive chamou um deles para ser seu discípulo. Jesus, ele está andando com pessoas que você, João, ele está andando com pessoas que você jamais andaria. Irmão, guarda isso. Uma convicção gerada desde o ventre de João começa a ser colocada em xeque por conta dos ruídos ao seu redor. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias, chega ao ponto de ter dúvida se de fato Jesus era quem dizia ser.